Para completarmos o entendimento de quais sejam as emissões, para entendermos bem o que é alfa, o que é beta e o que é gama, vamos a esta aula. Primeiramente, gostaria de começar por aqui. Nós sabemos do gás hélio. O hélio de número atômico 2 e de número de massa 4. Aliás, ele é o átomo nobre, estável, com apenas 2 e não com 8, como os demais gases nobres. Bom, ele tem, por ter número 2, ele tem 2 prótons. E, pelo fato de ter 2 prótons, no estado neutro atômico, ele tem também 2 elétrons na eletrosfera. Como o número de massa é 4, subtraindo do número atômico 2, compõe o seu núcleo 2 nêutrons. Aí está representado o átomo de hélio, numa visão muito sofisticada de uma realidade que aos olhos desaparece, mas cujos efeitos na prática dão certo. Por isso que nós acreditamos nas teorias, até que se prove o contrário. Bom, se este é o átomo de hélio, entendemos perfeitamente que ele poderá perder os 2 elétrons. Apesar de serem apenas 2 bem perto do núcleo, eles podem ser retirados do átomo, criando-se então o cátion hélio, que é, na verdade, apenas o seu núcleo. Da mesma forma que a retirada dos elétrons deu o núcleo do hélio com 2 elétrons, nós poderemos admitir a volta. Se nós trabalharmos com o núcleo do hélio e 2 elétrons, isto é, no ambiente fechado, colocarmos cátion hélio e elétrons à disposição, nós teremos o efeito contrário. Logo, naquele sistema que nós colocamos o cátion hélio, núcleos de hélio e elétrons, nós teremos a presença de gás atômico hélio. Concorda? Bem razoável. A volta é bem compreensível. Muito bem. Diante disso, vamos a um experimento feito pela turma do casal Curie, dos cientistas que dedicaram, inclusive, a sua vida para a ciência. Porque a maioria deles, como nós veremos na próxima aula, contraíram leucemia, contraíram câncer, porque eles não sabiam bem do que eles estavam tratando. Bom, numa das experiências, colocou-se não o átomo de hélio no seu núcleo, mas colocou-se partícula alfa. No sistema fechado, foi colocado partículas alfa, aquelas que foram atraídas pelo cátodo. Foram colocadas partículas alfa e elétrons abundantemente. O que aconteceu? No sistema em que foi colocado alfa e elétrons, sabe o que foi que surgiu? Surgiu átomos de hélio. O surgimento de hélio a partir de partículas alfa e elétron revelaram que nada mais do que o núcleo do hélio é que é a partícula alfa. A partícula alfa é o núcleo de hélio. A prova é que a partícula alfa produz hélio da mesma forma que núcleos de hélio produzem hélio. Então, a definição da partícula alfa, que nós já tínhamos investigado, que tinha que ser positiva e que tinha que ser pesada, por ter provocado pequenos desvios, está agora caracterizada. Partícula alfa são 2 prótons e são 2 nêutrons. 2 prótons e 2 nêutrons. Ou, em outras palavras, partícula alfa equivale ao núcleo do hélio. E tem, por isso, tem a carga do hélio no seu núcleo e tem o peso do hélio no seu número de massa.
Partícula alfa, vamos então caracterizar, ela é mais e mais 2, não é qualquer coisa, tem carga 2 e tem massa que não é qualquer coisa, é 4, tem 4 de unidades de massa. A caracterização da partícula beta já foi feita no sentido de que ela é negativa, pelo desvio que ela sofreu pelo ângulo do que é positivo. E além de ser negativa, ela é leve, porque o desvio foi grande. A definição que eu vou te dar, comprovada nas experiências que eu não sei traduzir, ela é intrigante. Olha o que eu vou dizer. Sabe o que é beta? Sabe o que é partícula beta? Partícula beta é elétron. Mas como, cara? Está contrariando o nosso conceito de radioatividade. Radioatividade não é uma emissão do núcleo? Existe elétron lá dentro? Não existe. Então, se a partícula beta vem do núcleo, não pode ser elétron. Pode. Calma, não acabei. Volta. Partícula beta é elétron vindo do núcleo. Confirmou a besteira. Onde é que se viu vir elétron do núcleo? Lá não tem? Tem, se houver decomposição de um nêutron. Nós não dissemos que tudo isso acontece pela instabilidade nuclear? Se o núcleo é instável, existem nêutrons instáveis. Aqueles nêutrons que estão ali dentro, que provocam a instabilidade por quê? Porque aqueles nêutrons instáveis se decompõem. Vamos analisar o que vai dar a decomposição de um nêutron. Ora, se o nêutron é neutro, é razoável admitirmos que ele seja a soma do pró e do contra. Mais 1 com menos 1 não dá 0. Do ponto de vista de carga, é razoável. E do ponto de vista de massa, o nêutron não tem número de massa 1. Ele é igual ao número de massa 1 mais o número de massa 0. Epa, correção. Elétron não é matéria? Se elétron é matéria, não pode ter massa nula. Toda matéria tem massa. Qual é o número verdadeiro desse zero? O número verdadeiro desse zero é a massa do próton dividida por 1840. Você pode rever isso nas aulas que tem lá na Química Geral. Bom, o elétron tem a massa do próton dividida por 1840. Convenhamos, qual é a massa do próton? A massa do próton é 1. 1 quanto? 1 quer dizer o quê? Quer dizer 1,6, 10 na menos 24 gramas. Esta é a massa do próton. É 1,6 vezes 10 na menos 24. Então, sabe essa vírgula? Essa vírgula estará 23 casas à esquerda. Ora, então a massa do próton é uma ninharia em gramas. E uma massa que é uma ninharia dividida por 1840 não é contraditório de todo chamá-la de zero. Então é comum nós dizermos que a massa do elétron é zero porque é desprezível, é muito pequena. Ela é quase 2.000 vezes menor do que alguém que é muito pequeno. Bom, então estávamos analisando que a carga do nêutron confere com a soma de próton e elétron. E a massa do nêutron, agora, confere com a soma da massa do próton e a massa do elétron. Muito bem. Então, não é de todo desconsiderada a definição.
de que um nêutron é a soma de próton mais elétron, e ainda tem um troco. O troco é uma onda eletromagnética pequenininha, que sempre sai quando há radioatividade. Esse tal de neutrino, além da partícula, é um chato que está sempre saindo. E esse neutrino, ele tem pequeníssimo comprimento de onda, portanto, altíssima energia. Muito bem, voltando ao filme, se nós acreditarmos no Becquerel, Casal Curie, na turma toda que deu a vida pela ciência, se acreditarmos neles, vamos conferir que faz sentido. Se o nêutron se decompuser, qual que vai decompor? Aquele que está instável, provocando instabilidade. Se o nêutron decompõe, produz um próton no seu lugar, e produz um elétron no seu lugar, e produz um neutrino, que é uma onda que sai. Vamos ficar aqui. Se o nêutron decompõe, produz um próton. Para onde que vai o próton? Para lugar nenhum. Por quê? Porque ele está sendo criado no local que ele gosta, é o núcleo. Para onde que vai o elétron? Então nasceu um elétron aqui, rapaz. Nasceu. Ele vai embora travestido de beta. Ele vai sair, está envergonhado, é na época da vergonha. Ser travesti era vergonha. Sai escondido de beta. O elétron é o beta. A beta é o elétron. Então a frase está correta, apesar de suspeita inicialmente. O que é a partícula beta? Partícula beta é o elétron que realmente sai do núcleo. Ele sai do núcleo pela decomposição de um nêutron. Na hora que esse cara decompõe, produz um próton que fica lá dentro. E produz um elétron que imediatamente cai fora. Porque o núcleo não é o lugar de beta. O núcleo não é lugar de elétron. Compreendeu? É bom você entender bem isso, porque nesta definição será uma lei já na próxima aula. Repetindo, portanto, se a experiência de trabalhar com núcleos de hélio, com hélio na forma de cátion e elétron produz o átomo neutro de hélio, substituindo o núcleo do hélio por partículas beta, por partículas alfa, substituindo o cátion hélio por partículas alfa, com elétrons também da hélio, chegamos à conclusão que alfa são núcleos de hélio. E se são núcleos de hélio, são 2 prótons e são 2 nêutrons. E a partícula beta? A partícula beta, ela aparece se o nêutron decompor. E se o nêutron não decompor, não aparece a partícula beta. Tem que haver decomposição, por isso que tem que haver instabilidade. Se um nêutron decompuser, produzirá elétron, lá no núcleo, aonde o nêutron está. Esse elétron que apareceu sai com o nome de beta. Então, realmente, partícula beta é um elétron vindo do núcleo pela decomposição de um nêutron. Beleza? Tudo faz sentido. Por isso que a química é maravilhosa. Pode vir, tem lugar e você vai se destacar. Meu querido, temos lá no nosso canal uma aula maravilhosa em Química Geral sobre ondas eletromagnéticas. É um assunto indispensável que tu tem que estudar. Bom, então vamos ter que falar sobre elas. O que são ondas eletromagnéticas? Ondas eletromagnéticas são ondas transversais que se deslocam em linha reta numa velocidade de 300 mil km por segundo. Aliás, a luz é um pequeno segmento dessas ondas eletromagnéticas.
Tem ondas maiores do que a luz e tem ondas menores do que a luz. Maiores que a luz, menores que a luz, como? É que do início de uma ondinha até o final dessa ondinha, esse valor chama-se lambda. Lambda é o comprimento unitário. Esse comprimento unitário pode ser pequenininho e pode ser grandão também. Por exemplo, comprimento unitário começa no início da elevação e termina no começo da próxima elevação. Tem ondas curtas e ondas maiores do que ela. Bom, para que esta ondinha chegue até certo ponto, olha quantas ondulações ela vai fazer. A quantidade de ondulação é o fator frequência. A frequência é o número de vezes que ela tem que chacoalhar, tem que agitar para chegar daqui até lá. Quando a onda é curta, a frequência é grande. E aí, querido, é que a energia, ela é proporcional à frequência. A frequência é que determina a quantidade de energia da onda. Portanto, onda curta, frequência alta. Frequência alta, energia alta. Muito bom. Então, vejamos o que seja radiação gama. Aquela que saiu aqui do material radioativo, que está no poço de chumbo. Esta coisa que saiu e bateu lá em cima não se chama de partícula, ela se chama de radiação. Porque partícula é quando tem massa 4 ou massa que a gente diz que é zero, mas não é zero não. É a massa do próton dividida por 1840. Esta coisa é uma onda. Onda chama-se radiação. Radiação gama. É uma onda eletromagnética curtíssima. E qual é o comprimento de onda? O comprimento de onda, que é curtinha, qual é o comprimento de onda? 0,001 angstrom. Meu amigo, eu quando estudei com uma unidade que na época fazia sucesso, era o angstrom. Onde é que está o angstrom no nosso sistema de unidade? Pois bem, você sabe que o metro é a unidade do sistema internacional. Temos o metro, maior do que o metro é o quilômetro. Então, do começo, quilômetro, metro, milímetro, micron, nanômetro e angstrom. De metro para quilômetro, o quilômetro é 1000 vezes mais. Então, um metro é 10 na menos 3 quilômetros. Mas o metro é 1000 vezes mais do que o milímetro. Um metro é 10 na terceira milímetro. E de milímetro para micron é 1000 de novo. Então, um metro é 10 na sexta micron. E de micron para nanômetro é mais 3 zeros. Então, 1 metro é 10 na 9 nanômetro. E o que é angstrom? Angstrom é apenas uma casa. O angstrom é 10 vezes menos do que o nanômetro. Se a minha onda, no livro que eu escrevi, nos livros que eu escrevi, a primeira edição foi publicada pela FTD em 1991. Você quer ver a minha coleção? Onde é que tu tá, garota? Tá aqui. Papai! Aqui. Aqui está o livro publicado pela FTD, que teve maior sucesso. Super amarelado, mas lindíssimo. Na época eu era professor do curso Objetivo em São Paulo, onde aprendi muito com o meu queridíssimo coordenador Antônio Mário Salles. Aqui tem muito do Salles. Eu aprendi com os outros, como você